Olá, bem-aventurados! Bom dia! Bora para mais uma leitura diária. Hoje o tema da nossa leitura é Evite a fama a qualquer custo. Feliz de quem jamais conheceu o sabor da fama. Tê-la é um purgatório. Sentir a sua falta é um inferno. Aqui está um grande paradoxo. Muitos procuram a fama a qualquer custo. Não importa como a consigam. Querem a fama de qualquer maneira. Fala-se muito sobre a celebridade instantânea. Tudo por um minuto de fama. Muitas pessoas que alcançam o estrelato perceberam que tiveram suas vidas invadidas, que mais as atrapalhou do que as ajudou. A fama e o reconhecimento públicos são bons, mas a sua vida pode se tornar um verdadeiro inferno, caso você não saiba administrar as conquistas feitas a qualquer custo. O que vem fácil perde o seu valor. Lute diariamente sem pressa para conquistar grandes objetivos, pois assim o valor da sua conquista será bem maior. Ninguém é mais implacável e duro do que aquele que do nada subiu muito alto na vida. Essa frase é de um anônimo. Olha que interessante, né? Aqui fala... Eu achei esse texto, quando eu estava lendo aqui, geralmente eu já comentei com vocês que eu não leio antes, né? Essas coisas eu não programo. Eu gosto que Deus fale comigo ali na hora. Então eu não programo, não leio o texto antes para mim não pensar muito no que eu vou falar. Porque eu gosto que os vídeos aqui sejam espontâneos e não sejam nada pensado para te motivar, para tocar você. Que Deus quer falar, Ele vai falar assim na hora, sem eu ter que procurar palavras bonitas, a maneira como eu vou falar, entendeu? Deus, Ele vai falar. E aqui... Quando eu tava lendo esse texto, eu lembrei muito da minha vida. Não sobre a fama. Eu nunca fui uma pessoa que eu quis ser famosa. Embora aqui aonde que eu moro, eu sempre fui muito conhecido pela minha família. Todo mundo conhece a minha família e todo mundo sabia de quem eu era filho. E sempre foi assim, até hoje as pessoas sabem. Isso, aqui no meu bairro, aqui perto da onde que eu moro. A maioria das pessoas me conhecem. Eu nem conheço tanta gente assim. Às vezes a pessoa me para, assim, eu conheço mais de vista. Mas essa coisa da fama eu nunca tive. A única coisa que o texto me fez lembrar é essa coisa de dar valor ao que vem fácil e ao que vai fácil. Eu fui uma pessoa privilegiada na vida. Eu tive acesso a muitas coisas, a muitos privilégios. Sendo negro, morando na periferia. Eu tive uma família que pôde me proporcionar uma educação de qualidade. Eu tive uma família estruturada, uma casa com conforto, pelo menos que tinha um básico de conforto para você poder viver. Então eu tive privilégios na minha vida, né? Diferente do ambiente que eu cresci, que eu fui inserido, dos meus coleguinhas de colégio. A minha família sempre trabalhou muito para poder proporcionar isso para mim e para minha irmã. Então eu reconheço que Deus foi privilegiado comigo nesse quesito, né? E eu tive acesso a muitas coisas fáceis, né? Eu consegui tirar minha carteira de motorista com 18. Sim, que eu fiz 18 anos, eu consegui tirar. Meu pai me emprestava o carro para mim poder sair, para me passear com o carro. Então eu tive esses privilégios. Mas tudo que vem fácil, o que pegou aqui no texto para mim, essas coisas do que vem fácil e vai fácil, que a gente não valoriza. E o meu pai, quando eu era muito mais jovem, ele falava muito isso comigo. Olha, devido à condição que a gente proporciona, minha família nunca foi rica não, tá, gente? Falando assim, parece. Não, mas assim, meus pais sempre trabalharam muito pra dar o mínimo, pelo menos o mínimo que a gente pudesse pra sobreviver e viver confortavelmente. Então ele falava assim, olha, você precisa trabalhar, você precisa ter o seu dinheiro, porque se eu te der dinheiro, você não vai saber o valor. Aí você vai gastar tudo com coleguinha, que é igual eu fazia, pagando as coisas pra coleguinha, pagando isso e aquilo. E o povo sempre se aproveitava da situação. E eu sempre trabalhei desde pequeno. Então eu tinha o meu dinheiro e quando eu precisava de alguma coisa, meu pai me dava. Só que ele falava que queria me dar só pra me gastar comigo. E eu sempre gastava com as outras pessoas. Porque pra mim o que vinha fácil, ia fácil. Eu não valorizava. Eu passei a valorizar mesmo quando eu tive que o meu pai falou, olha, então vou deixar você crescer pra vida. Você vai trabalhar, você vai viver só do seu salário. Só do seu dinheiro. Entendeu? Aí você vive do seu dinheiro, você faz o que você quiser com ele. Que aí você vai ter que trabalhar, levantar cedo pra poder ir trabalhar pra você ver o quanto que é.
Para você saber quanto que é que você, o que você tem que fazer, o sacrifício que você tem que fazer para ganhar, para você gastar tão fácil assim. Porque as pessoas, elas são, pelo menos comigo, elas foram muito aproveitadoras. Eu não tive esse discernimento de separar esse coleguismo. Eu sempre fui amigo, mas as pessoas não foram minhas amigas, né? Eu tive uma... Eu falei nos outros vídeos, vou ter até corrigir aqui, que eu tive uma pessoa que ninguém nunca pagou nada pra mim, mas eu tive duas pessoas que fizeram isso por mim. Não que necessariamente eu precisasse, mas eram pessoas que gostavam de sair muito em dias aleatórios, e geralmente eu deixava pra sair no final de semana. Então, essas duas pessoas, sim, pagaram coisas pra mim. Não posso ser ingrato, então eu queria corrigir dessas coisas. Mas na maioria das vezes, eu sempre proporcionava as coisas. Mas eu tive pessoas que pagaram, sim, foram duas pessoas. Eu falei, ninguém nunca pagou pra mim. Não, né? Porque a gente tem que saber corrigir também. Eu tive uma pessoa, uma amiga que a gente foi amigo durante muitos anos. Ela me ajudou muito. Em questão a isso, então ela não fazia muita questão, ela é igual eu também não fazia questão das coisas, e tudo certo. Mas o que vem fácil, vai fácil. Então e aqui o texto fala dessa questão da fama, dessa busca desenfreada. Todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer fazer sucesso. Quero fazer sucesso na carreira profissional. Eu quero chegar no meu trabalho, no meu ambiente de trabalho e ser reconhecido, falar que aquele ali é um bom profissional, né? Ou aquele ali é um pregador da palavra de Deus, Deus usa ele, né? Ou Deus usa ele cantando, Deus usa ele fazendo missões, fazendo caridade, essas coisas. Reconhecimento, ele é muito bom. Só que o problema do reconhecimento é que a gente deixa alimentar isso como uma vaidade. E achar que a gente é mesmo bom o suficiente. E a fama a fama vai muito para essa vertente. Você começa a ser famoso e as pessoas começam a falar que te adoram, que gostam de você. E aquilo você vai achando que é merecedor daquilo que você realmente é aquilo que as pessoas falam. E nem sempre é. Porque depois que o sucesso, quantos artistas a gente vê que eram muito famosos, depois gastaram todo o dinheiro, a fama passou, o dinheiro se foi. E hoje a gente vê nas reportagens que passa aí, principalmente nos jornais de domingo, falando dessas pessoas que passam na rua e nem reconhecem. Então a fama, ela é uma vaidade, ela passa. Assim como a juventude passa, tudo é muito passageiro nessa vida, né? A Bíblia fala que o que é hoje, amanhã já passou. Então a gente não deve buscar muito isso. E aqui fala muito do crescimento, pouco a pouco, né? Porque quando você vai crescendo pouco a pouco, você tem que se esforçar, você tem que trabalhar, lutar por aquilo, dá muito mais valor. Eu, quando eu morava com meus pais, eu não precisava comprar nada para dentro de casa. O meu salário era para gastar somente comigo, com as minhas, com as coisas que eu queria e que eu gostava de fazer. Aí, a partir do momento que eu vim morar sozinho, eu já tive que administrar o meu salário para me pagar a conta de água, de luz, para fazer compra, para poder comprar roupa, para poder comprar material de limpeza, para poder sair. Então eu tive que aprender a administrar tudo isso e trabalhar, né, para poder fazer tudo isso. E quando eu mudei para minha casa ela tinha algumas coisas, mas tinha muito pouco. E eu fui trabalhando, fui moldando a minha casinha do jeito que eu queria, trabalhando, comprando uma coisinha de cada vez para valorizar. Na casa dos meus pais eu não valorizava nada do que eu tinha para mim. Comprou, só usava, não dava valor. Então, por exemplo, se eu compro um prato pra minha casa hoje, eu falo, ai, que prato bonito. Eu fui lá na loja, eu escolhi o prato que eu quis, entendeu? E com o meu dinheiro eu fui comprar, você dá muito mais valor. Então, a pessoa que ela vem de baixo, ela vem crescendo aos poucos, você valoriza tudo aquilo que você tem, porque você sabe tudo que você teve que suportar e os sacrifícios que você teve que fazer na vida. E a fama, ela não é algo ela é algo, como eu falei, passageiro. E às vezes o sacrifício de você ser famoso nem vale tanta pena. Uma adoração, porque as pessoas já te veneram, elas te adoram enquanto você está ali no auge. Parou de fazer sucesso, a fama se vai. Então não se prenda a essas coisas, a essas vaidades do mundo, né? Procure ser uma pessoa honesta, trabalhadora, que levanta cedo e que abre mão de certas coisas para conquistar as suas coisas. E você vai ser bem sucedido, você vai ser muito mais feliz e você vai ter prazer naquilo que você conquistou. Entendeu? Que Deus te abençoe neste dia.